Bom, o tema que foi proposto para essa breve reflexão, ele é de uma atualidade, na verdade, de uma urgência que todos nós podemos reconhecer, né? Tratar das relações entre palavra e violência. Como é que isso se dá, né? Então, na nossa realidade imediata atual, isso se comprova à farta. Então, a gente poderia começar com um ponto de partida pensando a partir do polo da violência. E é preciso, então, em primeiro lugar, a gente reconhecer que a violência não é um acidente que acontece no interior da realidade humana. Não, a violência, propriamente falando, ela é um dado antropológico fundamental. O que isso quer dizer? Que se nós pegarmos desde as origens até pré-humanas, hominídeas da nossa espécie e acompanharmos a marcha da humanidade na história, a violência é uma presença constante ao longo de todas as culturas e sociedades. De tal forma que até existe um autor que propõe uma expressão homo violens, que significa homem violento, para designar essa presença constante, quase como se ela fosse uma potencialidade essencial da dimensão humana. Em outras palavras, não há como se livrar da violência, ainda que quando nós estamos numa realidade saturada de violência, esse é um desejo muito comum, né? Como seria bom se a gente vivesse em paz e sem nenhuma violência. Mas então, sendo um dado antropológico fundamental, nós temos, na verdade, que contar sempre com a violência. E eu não vou nem falar aqui, mas para além de um dado antropológico fundamental, ela é também um dado natural. Se nós observarmos as relações que se verificam dentro do âmbito da natureza, as relações de subsistência, de predação, tudo envolve, em maior ou menor grau, alguma forma de violência. Ou seja, a violência acompanha a vida. Mas então, o que nos interessa aqui é pensar estritamente dentro da dimensão humana, quando a violência assume uma forma que se torna problema, né? Aliás, para a dimensão humana, tudo se torna problema. Mas então, o que acontece com a violência que ela então se torna problemática? É que ela é também, ela não só ela é uma potencialidade que é responsável, inclusive, pela sobrevivência da nossa espécie, né, dentro de um ambiente hostil. Se a gente pensar nos hominídeos, os antepassados hominídeos e mesmo humanos, né, num ambiente hostil, se não houvesse essa carga, essa força violenta de reação contra um ambiente, de inserção num ambiente que era também potencialmente violento, nossa espécie não teria sobrevivido. Mas a violência, então, se torna problemática quando ela se revela como uma potencialidade autodestrutiva. Então, ela aparece no âmbito fechado da própria comunidade humana e ela ameaça a coesão dessa própria comunidade. Então, é nesse sentido que ela se torna um problema. Por isso, ao longo da história, todas as sociedades tiveram que se haver com a tarefa de conter, controlar, restringir, canalizar, submeter a violência às leis sociais para conter exatamente essa potencialidade autodestrutiva que a violência representa. Bom, se nós pensarmos nas sociedades arcaicas, que são chamadas também sociedades frias, porque não ingressam na história, nós encontramos uma forma, geralmente as formas de organização são mais igualitárias, não existem os tipos de conflitos que nós conhecemos nas nossas sociedades complexas, e a violência, ela vem, quando ela irrompe, para proteger a identidade grupal, a identidade da cultura, a identidade da tribo, contra perigos, seja de ameaças internas ou externas. Então, ela serve como uma espécie de garantia da própria identidade. E isso é interessante, que é um ponto também que merece ser refletido, que é a vinculação da violência como uma força de defesa contra o medo. A violência está relacionada também, se nem sempre, mas muito frequentemente, ao medo que ameaça uma certa posição identitária. Nas nossas sociedades complexas, a coisa é um pouquinho mais difícil, porque nós não encontramos essa harmonia das sociedades frias, onde nas sociedades frias há uma adesão generalizada ao bem comum,
da própria sociedade, da própria cultura. E nas sociedades complexas, o que caracteriza as sociedades históricas? Elas são marcadas por uma conflitividade, por uma fragmentação de interesses particulares. E então, o que se coloca como tarefa é a conciliação desses interesses a partir do estabelecimento de uma ideia de bem comum, que já é difícil de ser estabelecida, justamente por causa da conflitividade dos interesses, e essa harmonização dos interesses é que poderia prevenir a violência autodestrutiva do tecido social.